Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao ato solene de inauguração do retrato do excelentíssimo desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, na Galeria de Corregedores Gerais de Justiça do Estado de São Paulo. Convido todos os presentes à imposição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Podem todos tomar seus lugares. Nós destacamos e agradecemos aqui a presença do desembargador Arthur César Beretta da Silveira, vice-presidente do Tribunal de Justiça, presidente da Seção de Direito Privado no biênio 2022-2023, desembargador Francisco Eduardo Loureiro, hoje nosso anfitrião, corregedor-geral da Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Fábio Prieto, secretário de Estado da Justiça e Cidadania, representando o governador do Estado de São Paulo, desembargador José Carlos Gonçalves Xavier de Aquino, decano do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Sintra Torres de Carvalho, presidente da Seção de Direito Público, desembargador Heraldo de Oliveira Silva, presidente da Seção de Direito Privado, desembargador Adalberto José Queiroz Teles de Camargo Aranha Filho, presidente da Seção de Direito Criminal, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, presidente do Tribunal de Justiça biênio 2020-2021. Desembargador Ricardo Maíra Nafi, presidente do Tribunal de Justiça biênio 2022-2023. Desembargador Vanderlei José Federighi, presidente da Seção de Direito Público no biênio 2022-2023. Desembargador Militar Enio Luiz Rosseto, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Doutora Luciana Jordão da Mota Armiliato de Carvalho, defensora pública geral do Estado de São Paulo. Doutor Fernando José da Costa, secretário municipal de Justiça, representando o prefeito da capital. Desembargadora Cláudia Lúcia Fonseca Fanucchi, representando o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Doutor Tiago Oliveira de Matos, subprocurador-geral do Estado adjunto do Contencioso, representando a Procuradora-Geral do Estado. Desembargador Gilson Delgado Miranda, diretor da Escola Paulista da Magistratura. Ouvidores do Tribunal de Justiça, desembargadores Afonso de Barros Faro Júnior e Rosângela Maria Teles. Desembargador Walter Baroni, vice-presidente da União Internacional de Magistrados. Desembargador Ademir de Carvalho Benedito, presidente do Conselho de Administração da Magiscred. Desembargador Arthur Marques da Silva Filho, presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Dr. Motauri Ciochetti de Souza, corregedor-geral do Ministério Público de São Paulo. Juiz Tiago Elias Massad, presidente da Associação Paulista de Magistrados. Juíza Vanessa Ribeiro Mateus, coordenadora da Justiça Estadual da Associação dos Magistrados Brasileiros, representando o presidente da AMB. Dr. Paulo Penteado Teixeira Júnior, presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Doutora Patrícia Vanzolini, presidente da OAB, Seção São Paulo.
Dr. Renato de Melo Jorge Silveira, presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo. Coronel PM Marco Antônio Pimentel Pires, chefe da Assessoria Policial Militar, representando o comandante-geral da Polícia Militar. Dr. Antônio Carlos Artolá Jorge, delegado de polícia, chefe da Assessoria Policial Civil do Tribunal, representando o delegado-geral. Coronel do Exército Moura, assessor, representando o comandante militar do Sudeste. Dr. José Carlos Alves, presidente do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, Seção São Paulo. Agradecemos a presença de todos os desembargadores, juízes, integrantes do Ministério Público, defensores públicos, advogados, todas as autoridades civis e militares, familiares, servidores da Justiça, senhoras, senhores, e agradecemos a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, corregedor-geral da Justiça no biênio 2022-2023, desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, para quem eu peço uma salva de palmas. Senhoras e senhores, com grande honra que convidamos o desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, acompanhado de sua esposa Lígia Cristina Ciofi Lopes Garcia, para promover o descerramento de seu retrato. Anunciamos a palavra do desembargador Francisco Eduardo Loureiro, corregedor-geral da Justiça do Estado de São Paulo. Bom, boa tarde a todas e a todos. Para a felicidade geral, os senhores percebem que eu estou afônico e, portanto, o discurso necessariamente será curto, não é? E eu saúdo todas as autoridades presentes, todos os magistrados, advogados, servidores, defensores, procuradores de justiça presentes, na pessoa do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Fernando Antônio Torres Garcia. Essa saudação, na verdade, é dupla. Eu o saúdo como presidente do tribunal e o saúdo também como o homenageado dessa tarde. As duas qualidades mais preciosas de um orador são a brevidade e a clareza. Se não for possível conciliar as duas qualidades, opte. O orador, pelo menos para a primeira, seja breve. E o discurso será um discurso breve e objetivo. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele tem a tradição de realizar cerimônias de descerramento dos retratos dos ocupantes do cargo de direção e de cúpula do biênio anterior. Reza o costume que o atual ocupante do cargo saúda o seu antecessor. E essas cerimônias, muito mais do que meras solenidades ou simples cumprimento de uma tradição, elas têm uma razão de ser. Significam o reconhecimento do atual ocupante do cargo e, mais do que isso, de todos os magistrados, de todos os servidores do tribunal, de toda a comunidade jurídica, do trabalho desempenhado pelo ocupante anterior homenageado. Carrega, portanto, essa cerimônia um forte simbolismo. A imagem retrato, que orna uma galeria, ela reflete a imagem reputação de um juiz e passará a fazer parte da história de gerações de corregedores gerais que, ao longo de 150 anos, dedicaram os seus melhores esforços para aperfeiçoamento do judiciário. A minha missão da homenagem ao Fernando, corregedor que me antecedeu, é muito simples. Aliás, esse foi o discurso mais fácil que eu já redigi até hoje. A razão disso é conhecida. Muito mais do que colegas de magistratura, nós somos amigos de quase meio século.
Nós ingressamos e cursamos juntos a Faculdade de Direito da USP, a velha e sempre nova academia, onde nos formamos em 1982. E fomos não apenas colegas de classe, mas convivemos em um grupo de amigos, dos quais muitos, mais de uma dezena, ingressaram na magistratura e estão hoje aqui presentes para selar essa amizade que perdura por quase 5 décadas. 3 de nós não completaram o percurso. Os juízes Júnior, Dagoberto e Alfredo, hoje são apenas uma lembrança para nós e uma imensa saudade de amigos que se foram. O desembargador Fernando iniciou a sua carreira na magistratura em 1983 e foi promovido ao cargo de desembargador em fevereiro de 2008. Foi conselheiro da Escola Paulista de Magistratura por 2 biênios, integrou a banca de concurso de ingresso à magistratura e foi eleito presidente da seção de Direito Criminal do TJ, biênio 2018-2019, corregedor-geral da Justiça de São Paulo, biênio 2022-2023, e é o atual presidente do Tribunal de Justiça. A carreira de magistratura, até chegarmos aos cargos de direção e cúpula, é longa e muito sacrificada. E talvez a maior recompensa para um juiz do seu trabalho, do dia a dia, é o reconhecimento dos seus pares, dos seus colegas de toga. O desembargador Fernando tem e teve esse reconhecimento. Foi eleito sucessivamente presidente da seção de Direito Criminal, corregedor-geral e presidente do tribunal. Essa é a maior demonstração da aprovação às suas gestões nos cargos anteriores. Nós, juízes, somos preparados e concursados para julgar o que fazemos ao longo de décadas. O exercício dos cargos administrativos é uma missão fora da nossa atividade fim e exige um perfil específico. O desembargador Fernando tem os 2 perfis. Ele tem o perfil de um juiz exemplar, culto e trabalhador. E tem o perfil de excelente administrador. Foi um grande corregedor-geral da Justiça. E a prova maior disso é o reconhecimento maciço dos colegas de tribunal pleno que o elegeram para dirigir o Tribunal de Justiça de São Paulo nesse biênio. A gestão na presidência tem sido modelo de eficiência, proatividade e compromisso com a magistratura. Eu posso falar da posição privilegiada de quem o sucedeu no cargo de corregedor-geral. Fernando foi um corregedor respeitado, porque sempre entendeu a premissa mais simples de um corregedor. Respeito não se exige, respeito se conquista. E o Fernando conquistou o respeito de todos os magistrados, primeiro, pelo exemplo de toda uma carreira, e segundo, por sua postura, que a um só tempo foi determinada e serena. Ele entendeu que a imensa, eu diria mais, a esmagadora maioria dos juízes e servidores do tribunal é composta de gente séria, de gente comprometida, que devem receber apoio e auxílio para julgar um número imenso de processos. Entendeu também que a minoria que se desvia do bom caminho deve ser corrigida e punida, não só porque deve responder pelos próprios atos, mas também porque comprometem a imagem e abalam a confiança que a população deve ter no Poder Judiciário. Foi enérgico quando necessário e solidário quando o magistrado precisou de auxílio. Muitos dos projetos iniciados na gestão anterior, juiz de garantias, política antimanicomial, foram ou estão sendo concluídos nesse biênio. E contou o desembargador Fernando para isso, com uma equipe escolhida de acordo com a sua imagem. Uma equipe gentil, enérgica e eficiente. Na impossibilidade de nomear todos os juízes auxiliares, eu menciono apenas os juízes e juízas que integraram o seu gabinete na Corregedoria Geral: Rodrigo, Karina, Tasso e Roger. Eu não posso deixar de lembrar, para terminar a saudação, que, como eu disse, seria breve, da família do desembargador Fernando, razão maior de toda a sua existência. A esposa Lígia,
companheira de toda uma vida. A filha Fernanda e o genro Marcos, e as netas Maria Luísa e Maria Júlia, que são as luzes do seu dia. O tempo se esgota, e eu encerro essa saudação com uma passagem do escritor argentino Jorge Luis Borges, que diz mais ou menos o seguinte, eu fiz de cabeça. Ele diz que um homem, ao longo de sua vida, ele vê paisagens, pessoas, peixes, castelos, árvores, animais, e tudo isso forma um emaranhado de imagens, de linhas e de lembranças. E muitos anos depois, quando começa a se encaminhar ao final da sua carreira, o homem descobre, surpreso, que esse emaranhado de imagens e linhas forma um retrato do seu próprio rosto. Fernando, que as linhas traçadas nessa carreira vitoriosa de mais de 40 anos forme o retrato do seu rosto. Um retrato de trabalho, de justiça e de decência. Obrigado a todos. Nós informamos que, ao final do evento, o homenageado receberá os cumprimentos aqui à frente do totem e a saída dos senhores, após a fila, será aqui, por essa lateral. Senhoras e senhores, com grande honra que anunciamos a palavra do excelentíssimo desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, presidente e corregedor no biênio 2022-2023. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu, infelizmente, não estou rouco. Então, mas não, eu serei breve também. Vou respeitar o protocolo estabelecido desde o biênio anterior pelo presidente Ricardo Anaf. Excelentíssimo senhor vice-presidente deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Arthur Beretta da Silveira, na pessoa de Vossa Excelência, peço vênia para saudar a todas as autoridades já declinadas pelo cerimonial, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, meu amigo Fábio Prieto, representando o nosso governador Tarcísio de Freitas, com quem estive na manhã de hoje, enfim, a todos que deixaram seus afazeres para comparecerem aqui nesta tarde. Excelentíssimo senhor doutor, desembargador Francisco Eduardo Loureiro, eminente corregedor-geral da Justiça do Estado de São Paulo, a quem agradeço a generosidade da saudação, fruto, evidentemente, da nossa quase cinquentenária amizade, iniciada nos bancos da velha e sempre nova Academia do Largo de São Francisco, além do respeito mútuo que sempre nos uniu. Senhoras advogadas, senhores promotores de justiça, enfim, muito obrigado a todos pelo comparecimento, minhas senhoras, meus senhores. Falo ao coração a honraria que hoje recebo e que há poucos é reservada, de ter descerrado e perpetuado meu retrato na galeria da Igreja Corregedoria Geral da Justiça, ao lado de ícones da magistratura bandeirante, como Marcos Nogueira Garcês, Milton Evaristo dos Santos, Antônio Carlos Alves Braga e tantos outros que serviram de guia na carreira de inúmeros magistrados, dentre os quais a minha também, dentre os quais me incluo. Tradição que se mantém e que deve ser cultuada, pois não há futuro sem respeito e o reconhecimento aos que muito deram de si para o engrandecimento desta Corte de Justiça, principalmente numa sociedade imediatista em que somente o presente importa. Após ter percorrido quase 4 décadas na magistratura, pela bondade de Deus e generosidade de meus pares, assumi em janeiro de 2022 a Igreja Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo. Mas o novo que se avizinhava gerava imensa expectativa.
especialmente pela responsabilidade e gigantismo da missão, consistente nada mais, nada menos, no gerenciamento da maior e mais complexa magistratura de primeiro grau do Brasil, quiçá do planeta. Era necessário, por conta disso, a formação de uma equipe de juízes assessores de extrema competência, com expertise nas suas respectivas áreas de atuação. E assim foi feito, com 18 magistradas e magistrados escolhidos a dedo. Iniciamos a nossa memorável jornada com muito ânimo, ousadia e extrema união. Ao longo do biênio, estivemos presencialmente em 224 unidades judiciais, e 34 extrajudiciais, pertencentes a 49 comarcas, espalhadas pelas 10 regiões administrativas do nosso estado. Viagens de intenso trabalho, mas de feliz e inesquecível camaradagem, tanto entre os juízes da equipe, quanto destes com os magistrados que visitávamos. Sempre pensei a Corregedoria Geral da Justiça como órgão de auxílio e orientação à magistratura, sem olvidar a evidência do seu caráter disciplinar, mas apenas quando absolutamente necessário. E aqui eu faço um parênteses para destacar o que disse o nosso corregedor. Esse pessoal, esses magistrados que passam pelo crivo disciplinar da corregedoria, eu faço questão de sempre frisar, é a esmagadora minoria. E foi justamente com essa determinação e objetivo que mantivemos, minha equipe e eu, por todos os lugares em que passamos, plena harmonia e integração com os nossos colegas, o que fez com que nossas correições se transformassem muito mais em momentos de congraçamento do que propriamente de fiscalização. Inúmeras foram as nossas realizações, sempre com a parceria dos servidores da presidência da Corte e, sobretudo, de seu presidente, desembargador Ricardo Mairanaf, a quem cumprimento e agradeço a organização da máquina administrativa que encontramos no início da jornada. Ao longo do biênio, propusemos a criação de 35 novas unidades judiciais, sempre com a utilização do modelo UPJ, em cumprimento ao planejamento estratégico desta Corte. Dentre elas, as varas regionais empresariais, com capilaridade em todo o estado de São Paulo. Reestruturamos o Grupo Técnico de Apoio Judicial, o fantástico GTJude, que realizou 445 monitoramentos, 41 auxílios e treinamentos presenciais e à distância a servidores de 139 unidades. Em parceria com a Escola Paulista da Magistratura, selecionamos 92 unidades judiciárias nas nossas 10 regiões administrativas para que fossem auxiliadas pelos juízes substitutos do 189º concurso de ingresso na magistratura, que estavam no curso de iniciação funcional, o que resultou na prolação de 2.164 decisões e sentenças, benefício direto aos respectivos jurisdicionados e, ao mesmo tempo, marco fundamental na formação dos novos juízes e juízas. Ampliamos os NARGES, Núcleos de Apoio Regionais de Julgamento, composto no biênio por 22 juízes auxiliares, os quais proferiram, de janeiro de 2022 a agosto de 2023, quase 50 mil decisões e sentenças, beneficiando diretamente 247 unidades judiciárias do Estado. Concentramos forças na área da infância e juventude, lançando o programa Apadrinharte, que permitiu que centenas de crianças e adolescentes, acolhidos e internos da Fundação Casa, tivessem acesso à cultura, consistente em peças de teatro, espetáculos de dança, óperas no Teatro Municipal, visitas a museus e exposições.
Também mantivemos e incentivamos os consagrados programas Adote um Boa Noite e Trampo Justo. E demos especial atenção às crianças e adolescentes vítimas de crimes, propondo a criação de 2 varas criminais especializadas nessas vítimas, instaladas neste ano. Também investimos no ataque à litigância predatória, incrementando no MOPED e no combate à violência doméstica, com destaque para a criação dos grupos reflexivos de autores de violência doméstica e familiar contra a mulher. E implantamos, em parceria com o governo do Estado, o sistema de monitoramento eletrônico destinado aos ofensores enquadrados na Lei Maria da Penha. Participamos ativamente da primeira Semana Nacional do Registro Civil, o Registre-se, em parceria com a Corregedoria Nacional de Justiça, o que propiciou na capital e em Sorocaba o atendimento a mais de 7.000 pessoas vulneráveis. Dedicamos-nos, com a presidência da Corte, aos núcleos especializados de Justiça 4.0 em primeiro grau. O primeiro deles com competência em demandas ligadas ao trânsito e Detran, e o segundo, as causas relacionadas ao direito marítimo. Enfim, as atividades da Corregedoria Geral da Justiça são muitas, e a responsabilidade a elas atrelada é grande. Mas nada se compara à minha realização pessoal e profissional, por ter tido a oportunidade de me aproximar ainda mais dos colegas, particularmente dos colegas de primeiro grau, e a possibilidade de conhecer mais de perto as necessidades do nosso Estado e o valioso trabalho de servidores e magistrados do Poder Judiciário, que desempenham seu mistério com visível comprometimento à altura do gigantismo do nosso Tribunal de Justiça. Por tudo isso, minha eterna gratidão e profundo reconhecimento aos colegas e amigos Karina Inocêncio, Rodrigo Nogueira, Roger Pelicani, Fernando Tasso, Iberê Dias, Sidney Braga, Cláudia Chamorro, Juliana Marzagão, Josué Passos, Letícia Benites, Estefânia Requena, Karen de Oliveira, Cristina Mogione, Flávia Olivério, Maria Fernanda Belli, André Furlan, Felipe Albertino e Gustavo Santini. Sem eles, teria sido impossível chegarmos ao final da gestão com êxito. Além do mais, convém frisar que a alma da Corregedoria se vê pulsante na dedicação e competência de seus incansáveis servidores. Com uma estrutura nem de longe vista nos outros estados da Federação, nossa DICOGE e suas demais unidades constituem motivo de orgulho e regozijo ao nosso Tribunal de Justiça. Por isso mesmo, nas pessoas dos servidores Almir Barga Miras e Luísa Fernanda Silva Moraes, cumprimento e agradeço indistintamente a cada um dos funcionários da Corregedoria Geral da Justiça, sem os quais nossa tarefa jamais seria exitosa. Agradeço aos meus familiares, especialmente a Lígia, amor da minha vida e base da minha razão, assim como a minha filha Fernanda, joia rara que Deus nos concedeu, e ao meu querido genro Marcos, as minhas pequenas paixões, Maria Luísa e Maria Júlia, e também a minha mãe e minha sogra. Por fim, oportuna a visão do príncipe dos poetas brasileiros, nosso saudoso Paulo Bonfim, em relação à jornada da vida. Disse o poeta: quando os sentimentos envelhecem, precisamos retornar ao ponto de partida e procurar outros caminhos. Não importa que eles não nos levem a parte alguma, o principal é caminhar. Portanto, digo eu, caminhemos sempre, e juntos, preferencialmente. Muito obrigado por me ouvir.
Nós mais uma vez agradecemos a presença de todos. Faremos agora a fila de cumprimentos. Tenham todos uma boa tarde. Muito obrigado mais uma vez pela presença.